Quero convidar você a abrir a Escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 5 até o verso de número 38 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Você encontrou o texto, meu querido irmão? Se coloque em pé, por favor. Lucas, capítulo 1. Sei que o texto vai ser projetado, mas você com sua Bíblia aberta encontrou o texto. Se coloque em pé, por favor. Lucas 1, do verso 5 ao verso de número... Vou deixar a água ali, não vai que derrubo. Do 5 até o 38. Lucas 1, de 5 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Ô Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela leitura do texto, pelo culto que estamos tendo nessa manhã, primeiro domingo do Advento. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor para receber da porção da tua palavra. Fala ao nosso coração nessa manhã, ó Deus, e nos orienta naquilo que o Senhor mesmo tem para nós. Pai, ainda em oração, antes da ministração da tua palavra, melhor dizendo, quero pedir pelo reverendo Carlos Aranha, meu Deus. Nosso coração está com a família nesse momento, e eu quero pedir ao Senhor, conforta, abençoa o teu servo, abençoa a Lia, abençoa a família Aranha nesse momento, porque é uma família muito amada por todos nós. Cuida dos teus servos, nesses dias difíceis que eles têm passado, e abençoa o reverendo Carlos Aranha, ó Deus, como servo do Senhor, o abençoando de uma forma que só o Senhor, ó Deus, é poderoso para cuidar dele e da família nessas lutas que eles têm passado. Pai, a nós que estamos aqui, Igreja Presbiteriana Unida, fala ao nosso coração nessa manhã, é a oração que fazemos ao Senhor, e o fazemos, só Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo, fala conosco por meio da tua palavra, é a minha oração ao Senhor em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, eu quero pensar com a igreja nesta manhã, acerca da seguinte temática: reagindo às promessas de Deus. Se você quiser anotar a mensagem, você tem então essa temática que vamos versar aí em 2 tópicos, 2 pontos para pensarmos aqui nessa manhã, reagindo às promessas de Deus. Esse texto que está aqui no início do livro de Lucas, ele tem algumas características interessantes. Na verdade, o evangelho de Lucas é um evangelho fascinante, porque se você pega e estuda o Evangelho de Lucas, você vai perceber que Lucas ele foi escrito depois de Marcos e muito provavelmente depois de Mateus. E Lucas ele tem uma noção inspirada, mas uma noção de um historiador, alguém que é estudioso daquilo que está acontecendo, um leitor dos seus dias. E ele percebe, provavelmente ele já tinha lido o Evangelho de Marcos, a porção que Marcos escreveu, já tinha ali acesso àquilo que Mateus tinha escrito, e ele pesquisando, ouvindo testemunhas, ele percebeu que muitas histórias ainda não haviam sido registradas. Deus o comissiona para essa missão, ele se sente inspirado, de fato Deus assim age na vida do historiador e médico Lucas, e ele então vai escrever o seu evangelho. O evangelho de Lucas tem essa característica, ele conta histórias para nós que não aparecem nos outros, e essa história que nós temos aqui no capítulo 1 não é narrada pelos demais evangelistas, mas é interessante como e Lucas tem essa intenção, ela é harmônica, ela não destoa, ela está em profunda harmonia com todo o restante das outras narrativas, em especial, evidentemente, com o Evangelho de Mateus, que foca muito nesses acontecimentos que se deram ali antes da chegada de Jesus. E aqui nós temos uma característica interessante. Lucas, de propósito, coloca aqui algo que ninguém colocou. Ele coloca como narrativa inicial a narrativa de um sacerdote no seu ofício. Há uma intenção aqui. E a intenção que vai percorrer o livro de Lucas, a intenção nessa narrativa de Lucas, ao colocar aqui na primeira sentença, depois dele fazer o anúncio, a destinar a carta, a falar que ouviu testemunhos, ele começa com um sacerdote Zacarias. Sabe por quê? A intenção de Lucas é mostrar Jesus como sumo sacerdote. A intenção de Lucas é, no seu evangelho, mostrar que Jesus é o sumo sacerdote que de uma vez vai fazer a sublime intercessão, nos livrando para sempre dos nossos pecados. Mas Lucas começa com essa narrativa. Lucas vai mostrar para nós que estava ali um sacerdote, melhor dizendo, Zacarias, no exercício do seu sacerdócio. Inclusive, Lucas vai mostrar para nós que esse Zacarias não é qualquer um. Ele vai mostrar para nós que esse Zacarias, cujo nome significa Deus te lembrou, e sua esposa Isabel, que significa Deus é o meu juramento, eles estão ali em uma situação muito interessante. Veja, no verso 5 até o verso 7, você vai perceber que Lucas apresenta para nós que esse Zacarias é alguém de pedigree. Ele é alguém que assiste no
no templo ali de Herodes, e Lucas nata que é Herodes o Grande, aquele quem governa nesses dias, e o templo ali, que é o templo do povo de Deus nesses dias, é o templo grande, é aquele templo majestoso, suntuoso, e está ali um sacerdote no ofício ordinário do seu ministério, um sacerdote de pedigree, um sacerdote que cumpria um turno que ele fazia com zelo, um sacerdote cuja sua esposa era descendente da linhagem direta de Arão. Só que quando a gente vai olhando para o texto, nós vemos que Lucas ele vai preencher essa história desse sacerdote e do que vem na sequência com alguns elementos e conectando essa história para que a gente possa tirar algumas lições para a nossa caminhada. E é o que eu quero pensar com você aqui nessa manhã, reagindo às promessas de Deus. Esses dias atrás eu escrevi um sermão reagindo às crises da vida. E eu comecei com o seguinte argumento, que eu repito aqui no Reagindo às Promessas. Como é que você reage às circunstâncias da vida? Como que você reage àquilo que acontece ao seu redor? Veja, o ideal na vida do ser humano é que a gente seja intencional. Seria muito bom se nós fôssemos sempre intencionais, que a gente sempre planejasse cada passo antes de realizarmos, que fôssemos todos jogadores de xadrez, pensássemos 2, 3 passos na frente. Mas a vida não é assim. Vez ou outra a vida irrompe com situações a cada um de nós, e o que cabe a mim e a você é reagir. Minha pergunta para você é, como tem sido a sua primeira reação diante das coisas que surgem fora do teu controle? Vez ou outra é triste perceber que a nossa primeira reação, aquela que é automática, meu querido irmão, minha querida irmã, nem sempre é a melhor. Vez ou outra nossas primeiras reações são péssimas. Mas esse texto aqui fala de uma promessa. E mostra para nós como algumas pessoas reagiram às promessas. E a minha pergunta fica para você nessa manhã: como você tem reagido às promessas de Deus? Eu quero olhar com vocês nesse texto aqui, 2 reações que o texto mostra para nós. A primeira reação, e é o meu primeiro ponto, a reação de um experiente servo. Veja comigo o que diz o texto, que vai do versos 8 até o verso 23, eu vou reler aqui com vocês e apresentar alguns tópicos aqui para a gente poder pensar nessa reação. A reação de um experiente servo. Olha a partir do verso 8. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu vou ficar aqui no verso 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Sabe, meus queridos irmãos, a primeira mostra que Lucas faz para nós aqui é desse sacerdote que oficiava no templo, de maneira ordinária, realizando ali o serviço que ele tinha para fazer. Ou seja, ele é alguém que tem história, ele é alguém que é chamado inclusive de justo, ele é alguém experiente, ele é alguém que está exercendo um ofício nobre, ele é alguém importante, e ele está exercendo a rotina do seu dia, a rotina do seu ministério, a rotina da sua vida devocional. Em certa medida lembra a gente, porque em certa medida você aqui hoje está cumprindo uma rotina da sua vida devocional. Ele foi lá, caiu para ele a escala, porque tem escala na igreja, não tem? Ele também estava... Esse texto aqui é maravilhoso, irmãos, porque tem escala e tem um povo preocupado com hora. A gente nem começou o culto, então posso falar isso, né? Se você parar no final do texto, o povo está assim: nossa, está demorando. Acontece ainda hoje, não é verdade? O povo reclamou que ele ficou muito tempo lá no altar. Mas ele está cumprindo o ritual, ele está na escala, a escala caiu nele,
Sabe aquele dia que cai a pior escala? Caiu para ele. E ele era zeloso, ele foi lá. E Lucas começa a mostrar para nós algumas coisas sensacionais, porque se você pega do verso 8 até o verso 18, esses 10 versículos postos por Lucas para nós, mostra que ele vai lá no ofício, ele está lá dentro do santo lugar, no altar do incenso, que o sacerdote, ele pegava a brasa do altar externo, levava até o altar de incenso, cumprindo o seu ofício, e ele estava ali dentro daquele lugar que era reservado para os sacerdotes, quando algo rompe o ordinário, o extraordinário acontece. Ele vê um anjo. E como bom presbiteriano, quer dizer, bom judeu que ele era, ele se assusta. Ele se espanta com aquela visão. Não era acostumado com aquilo. Aliás, estamos aqui com 400 anos de um silêncio de Deus. Aqui, meu querido irmão, é o romper do silêncio. Deus vai falar com o povo. Mas Zacarias era justo. Zacarias, o texto vai mostrar para nós que ele era inclusive um homem de oração, que fazia uma oração específica para Deus. O anjo aparece. E em toda a descrição que vai até esse anjo aparecer, e como Zacarias reage, você percebe algumas coisas interessantes, como Lucas, inspirado por Deus, faz questão de colocar esse primeiro trecho que está apontando para a vinda de Jesus, o advento, a plenitude dos tempos, a vinda do Messias, as boas novas que se dão. Lucas começa a fazer conexões. E é sensacional, irmãos, porque vejam as várias conexões. Primeira delas que a gente consegue perceber aqui muito clara, a reação de Zacarias é muito parecida com a reação de Isaías quando vem a presença de Deus, e Zacarias vê a presença do anjo, e eles estão ali com posturas muito parecidas. A outra semelhança que a gente percebe aqui, muito forte, é que se você pega quando Zacarias e Isabel, e Zacarias fala assim, não, mas como? Eu já sou de idade, e a minha esposa também. Lucas está nos fazendo lembrar de Abraão e sua esposa Sara. Tem mais informações aqui. Você tem aqui várias citações aqui que aparecem nesse texto aqui, em especial lá no verso 18, no verso 16 e 17, ele vai dizer assim, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele, do Senhor, no espírito e poder, de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter desobedientes à prudência, do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas está fazendo conexões para dizer para nós, chegou o tempo tão esperado. Essa conexão aqui, você está perguntando, mas que conexão é essa? Essa eu vou te convidar a abrir a Bíblia. Abra lá em Malaquias 4, 6. 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6 é simplesmente os dois últimos versículos da Bíblia, que termina com a palavra maldição, que termina com má notícia, que termina dizendo, olha, vai vir um tempo, mas agora nós vamos enfrentar um tempo desafiador. Veja lá, Malaquias 4, 5 e 6, diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha o verso 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para Deus não ferir a terra com maldição, se cumpre o prometido. E agora Lucas é o único evangelista que liga o início do seu evangelho diretamente com o último versículo do último livro do Antigo Testamento. Ele faz essa costura e diz assim, está tudo conectado. Porque olha o que ele diz lá assim, verso 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e poder de Elias. Está claro. Referência a Elias, referência a Isaías, referência a Gênesis, referência a Abraão, a Sara. Simplesmente magnífico, irmãos. Eu fico maravilhado com esse texto e como Lucas constrói essa narrativa. E esse anjo que aparece com tantas informações, ele diz, olha, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Você é um homem justo, você tem orado, você tem buscado algo específico de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vim com boa notícia. O que você pediu vai acontecer. Sua esposa, Isabel,
vai conceber. E o anjo já diz para ele o nome do filho. Isso é importante também, porque ele diz assim, olha, o seu filho vai ter por nome João, que significa Deus é gracioso. O seu filho vai ter por nome João. O tema dessa mensagem é reagindo às promessas de Deus. Veja, uma linda promessa, uma linda boa nova. Chega quebrando o ordinário, a rotina de um servo de Deus. E agora, veja comigo como é que esse servo de Deus reage no verso 18. E agora eu vou ler com vocês 19 e 20. Olha lá, 18 novamente. Diz assim, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Veja, Lucas mostra para nós um sacerdote no seu ofício. Lucas mostra para nós um sacerdote que é alguém justo. Lucas mostra para nós um sacerdote que está ali na sua rotina e que é um sacerdote que ora. Lucas mostra esse sacerdote entrando no lugar que é exclusivo dos sacerdotes, que é ali no culto deles, ali no santo lugar. Lucas mostra esse sacerdote vendo um anjo e com temor por esse anjo que ele viu. E esse anjo vem e traz uma boa notícia. E agora o Lucas mostra como é que é a reação desse experiente servo. O experiente servo vira e diz assim, como é que é? Como é que isso vai acontecer? Você está atrasado, Deus. Eu já estou velho. Minha esposa também está velha. As coisas já não acontecem lá em casa. Não vai dar. Essa notícia aí está atrasada há pelo menos uns 20 anos. O problema é que essa afirmação de Zacarias, ela tem um problema sério, porque o anjo vai reagir àquilo que Zacarias fala, e a reação do anjo é, aqui no nosso texto em português, não carrega o que está no original, porque lá no original, quando o anjo diz assim para ele, assim, olha, você vai ficar mudo, porque não poderás falar, até vir realizar essas coisas, porque não acreditaste. A palavra lá no original grego, o sentido da palavra que o anjo usa ao se referir à expressão de Zacarias é dizendo o seguinte, olha, você não confiou em Deus no momento mais importante. Na hora crucial você não teve fé. Na hora mais importante você vacilou na sua fé. Meu querido irmão, reagindo às promessas de Deus, como você tem reagido às promessas de Deus? Em Lucas, lá na frente, capítulo 18, verso 8, Jesus faz um questionamento naquilo que ele viu naqueles dias, e ele faz uma pergunta, porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá, porventura, fé na terra? Sabe, meu querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu olho para Zacarias, Zacarias é logo no começo da carta de Lucas, um sinal alerta para mim, porque tempo de igreja, credencial de igreja, cargo de igreja, estar na rotina da igreja, ter escala dentro da igreja, ser alguém de liderança dentro da igreja, ser alguém de descendência e pedigree da igreja, não quer dizer nada, porque na hora crucial você pode vir a falhar, mesmo sendo quem você é. Mesmo tendo pedigree de igreja como você tem. Mesmo sendo de quarta, quinta geração ou de primeira geração, não interessa. Meu querido irmão, minha querida irmã, fé é fundamental. E deixa eu dizer para você que, em primeiro lugar, primeiro domingo do Advento, como anda a sua fé? Você tem cuidado da sua fé? E a fé se manifesta a partir de como nós nos relacionamos com as promessas. Como está o seu coração acerca das promessas de Deus para a sua vida? Porque, vez ou outra, vai acontecendo como Zacarias. A gente está fazendo, a gente está orando, mas até a gente já não acredita mais. Porque não está se cumprindo, porque não aconteceu do meu jeito, porque não aconteceu dentro do meu horário, porque não aconteceu dentro daquilo que eu, na minha mente, planejei.
Aliás, meu querido irmão, hoje é dia de Santa Ceia. Como é que está a sua fé acerca da maior das promessas? Porque deixa eu fazer um paralelo aqui muito rápido com você. Esse texto aqui é o momento em que o tempo está sendo irrompido depois de 400 anos de silêncio e Deus chegando dizendo assim: chegou a hora de cumprir uma promessa antiga. Em algum momento, talvez na nossa geração ou na próxima, o tempo vai ser rompido novamente e Jesus Cristo romperá os céus e voltará para resgatar a sua igreja. Como é que você anda com respeito a isso, meu querido irmão? Você é daqueles que andam ansiando pela volta de Jesus? Ou é daqueles que falam assim: Jesus, demora mais 10 anos, porque eu quero ter filho primeiro, eu quero ter experiências na minha vida primeiro, eu quero primeiro, deixa eu primeiro cuidar da minha casa. Te lembra algum texto bíblico de alguém que conversou com Jesus assim? Quando Jesus diz: vem, segue-me, eu falo assim: não, Jesus, primeiro deixa eu cuidar dos meus parentes, deixa eu realizar meus sonhos, primeiro deixa eu casar, primeiro deixa eu ter meus problemas de casamento, primeiro deixa eu ter filho, neto, ver formatura, depois, aí o Senhor está liberado para voltar. Meu querido, o povo da aliança é um povo que anda olhando para o céu dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a qualquer momento Jesus volta, meu querido irmão. E se a sua fé nesse aspecto está vacilante, olha para Zacarias. Porque na hora crucial, ele falhou. Meu querido irmão, que na hora crucial que a sua fé for provada, que você não vacile. Veja que esse texto é muito bonito, porque a fé está sendo provada com a bênção. A fé dele está sendo provada quando o anjo está dizendo assim: olha, eu vou te abençoar. E ele fala assim: como é que é? Você vai me abençoar? Deus. E aí ele, né, o anjo ainda não tinha se identificado. E aqui é outra coisa magnífica que a gente tem aqui. E me permitam, né? A gente não é da angiologia, mas o texto aqui faz duas coisas sensacionais aqui para a gente estudar nesse texto aqui do Evangelho. Primeiro, o anjo se identifica. Eu sou Gabriel. Ele fala meio bravo. Eu confesso para os irmãos, me permita aqui, quando ele fala assim: eu sou Gabriel, me lembro do Roster falando assim, firme assim, dá um tapa na... Nessa hora eu falei assim: gente, eu sei com quem o Roster aprendeu, ele está na presença ali do anjo Gabriel. Eu sou Gabriel. Ele fica bravo. E ele diz: eu assisto na presença do Senhor. Eu não estou aqui por acaso. Eu vim aqui com uma missão, e você duvidou na hora H. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o anjo manifesta, enviado por Deus. E, aliás, eu estava falando aqui sobre o anjo Gabriel, duas coisas importantes. Primeiro, que o anjo Gabriel, aqui nesses dois textos aqui, faz questão de identificar, é o anjo Gabriel, ou seja, para dizer que esse anjo tem nome. Por quê? Em segundo lugar, aqui nesse aspecto do anjo, não aparece como no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, porque Jesus agora está numa outra missão. Quando o anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento, é Jesus. Aqui Lucas faz questão de dizer assim: não é Jesus, é Gabriel. Porque Jesus está ali numa outra missão que ele vai aparecer na sequência. É o advento. Jesus vai encarnar. Magnífico. Magnífico. Mas veja, ainda nesse primeiro ponto, para encerrar, o anjo fica bravo, mas o anjo está manifestando a graça de um Deus gracioso e diz para ele assim: olha, você vai ficar mudo, teve uma pena, né? Mas a bênção vai continuar, sua mulher vai ficar grávida. E aqui a gente tem uma lição para nós aqui, meu querido irmão, que eu quero destacar para você nesse final desse primeiro ponto, que é assim: as bênçãos de Deus sobrepõem as nossas fragilidades. Glória a Deus por isso. Porque Deus está comprometido com a fidelidade ao plano dele, não com a sua fragilidade. Glória a Deus por isso. O plano de Deus na sua vida vai se cumprir independente de você. Glória a Deus por isso. Ainda bem, porque se dependesse de nós somos muito parecidos com Zacarias. Aliás, eu termino esse primeiro ponto dizendo para você: cuide, mais uma vez eu repito, da sua fé. Não é tempo de igreja, não é quilometragem de igreja. Você pode ter cargo, você pode ter título, você pode ter nome, você pode ser uma pessoa importante dentro da igreja, mas estar com o coração completamente esvaziado daquilo que é o principal, que é uma fé verdadeira em Jesus. Não se grude a cargos, se afeiçoe a Jesus e tenha fé nele. E aí eu termino esse primeiro ponto dizendo, eu gosto muito do exemplo do rei Saul, nesse sentido. E eu sempre lembro, é melhor começar mal e terminar bem, do que começar bem e terminar mal. Saul foi alguém que começou muito bem, mas o final de Saul é triste.
O ideal é começar bem e terminar bem. Que seja assim, se você puder, glória a Deus. Mas é melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Cuide da sua fé, meu querido irmão. Como você está hoje, nessa altura do campeonato da sua vida? Nessa altura desse ano de 2024. E aí eu vou para o segundo ponto, que é bastante objetivo, que é a reação de uma inexperiente serva. Assim, em primeiro lugar, a gente tem a reação de um experiente servo. Em segundo lugar, nós temos agora a reação de uma inexperiente serva. E essa reação é mostrada para nós do verso 26 em diante. Olha lá. Diz assim, capítulo 1, Lucas 1, a partir do verso 26. Diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Só até aí. O segundo personagem é uma menina que tem por volta de 12 a 16 anos, é o que diz para nós a história, e esse é o contexto cultural daqueles dias. É nessa época que essas moças, daquele contexto, daqueles dias, se davam em casamento, nessa faixa de 12 a 16 anos. Vejam, uma adolescente. E como qualquer adolescente, inexperiente. Não tem quilometragem de igreja. E agora, Lucas vai fazer uma conexão, ele quer que essas histórias estejam conectadas. A gente vai descobrir agora, e você já sabe, que Maria é parente de Isabel. O texto começa dizendo o seguinte: olha, sexto mês da gravidez de Isabel. O mesmo anjo que apareceu para Zacarias, agora não no templo, num lugar que a Bíblia não diz aonde é, ele aparece de uma vez na presença de Maria. Diz o texto que a semelhança de Zacarias, Maria também fica com medo. E a semelhança de Zacarias, esse texto também começa não com a pessoa que vê o anjo, e mais uma vez é o anjo Gabriel, não é a pessoa que começa a conversa com o anjo, é o anjo que começa a conversa. E a saudação do anjo é: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. No original não aparece a palavra alegra-te, eu estava até curioso sobre esse texto aqui, mas é mais uma saudação mesmo a esta menina. Após a saudação, ela fica muito assustada, e o texto vai descrever uma característica que vai aparecer no Evangelho, ou nos Evangelhos, sobre Maria. Maria é alguém que ouvia as coisas e ficava guardando no coração ali para ficar refletindo sobre isso. Ela faz isso aqui pela primeira vez, muito novinha. O que é isso que ele está falando quer dizer o quê? Característica das mulheres, né? O que ele está querendo dizer com isso? O anjo vê que ela fica perturbada e fala assim: não fica com medo. E ele começa então uma conversa com ela, e nessa conversa com ela, ele vai então anunciar a vinda de Jesus. Diz assim: olha, vai acontecer que você vai se achar alcançada de uma forma extraordinária por Deus, porque você vai conceber à luz, verso 31, e dará à luz um filho. E aí o anjo, como fez com Zacarias, dizendo: olha, o seu filho vai se chamar João, ele vira para Maria e diz assim: o seu filho vai se chamar Jesus. E olha que interessante, ele já diz para ela a missão de Jesus completa, que é o resumo do Evangelho, as boas novas. Ele será grande, ele é filho do Altíssimo, ele é do trono de Davi, ele reinará e o reinado dele não tem fim. E aqui temos uma mudança de rota, porque igual Zacarias, e Zacarias quando ouviu a promessa, ele pegou e falou assim: como é que é? Ela também faz uma pergunta. Só que quando a gente estuda aqui a expressão de Maria, o texto, o original, a forma como ela pergunta, e tudo que comenta-se do texto em volta, há uma coisa interessante aqui. Ela pergunta assim: como será isto, se eu não tenho relação com homem algum? Aliás, Lucas tinha colocado várias vezes antes: olha, ela é virgem, ela é virgem. Ele falou várias vezes: ela é virgem, ela é virgem. Lucas está deixando bem claro, para que ninguém questionasse a pureza dessa moça. E ela vira e diz assim:
Então, como é que vai acontecer esse negócio? Porque eu não tive contato com nenhum homem. E aqui é interessante a diferença, porque, diferentemente de Zacarias, que não acreditou, a dúvida dessa menina não é porque ela não acreditou, mas uma santa curiosidade de como Deus haveria de realizar o seu plano. Eu fiquei curiosa. Como é que Deus vai fazer isso? E aqui nós temos uma das mais lindas respostas, que fala sobre algo que diz respeito à missão. Porque a resposta do anjo, verso 35, é texto de música para a gente. É texto que diz respeito a algo que é da vida do povo de Deus, porque diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ele anuncia sobre Isabel, a gravidez dela, mas após isto, nós temos no verso 38, uma resposta dessa inexperiente serva. Olha o que ela diz no verso 38, ela diz assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabe, meu querido irmão, que eu gosto dessa reação dessa menina às promessas de Deus. Veja, para Zacarias a promessa era uma promessa que não envolvia o corpo dele, envolvia o corpo da sua esposa, era uma promessa que era uma coisa boa, porque ele estava orando por aquilo há muitos anos, mas na hora de receber a bênção ele duvidou. A promessa para Maria é diferente. A promessa que envolvia essa moça envolvia um desgaste que ela agora teria que vivenciar, que é um desgaste de reputação. Esse desgaste pelo qual ela vai passar, um desgaste também que envolve o físico dela. Esse desgaste pelo qual ela vai passar também envolve uma outra coisa. A vida dela agora mudou. Ela está ali, caminhando para um casamento, para uma vida ordinária e comum daqueles dias, e de repente Deus irrompe a rotina dela e diz assim: a sua vida a partir de agora vai ser mudada por completo. E a gente sabe da história, com dores, lágrimas e muito sofrimento. Mas sabe qual que é a resposta dessa menina? Ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Sabe, meu querido irmão, reagindo às promessas de Deus, eu gostaria muito de dizer para você aqui nessa manhã, que você tenha a coragem que essa moça teve. Natal, Advento, e a gente tem aqui a história de duas pessoas, um sacerdote e uma moça. O sacerdote ficou com medo quando a coisa aconteceu, e a moça, ela diz assim: que se cumpra em mim a tua vontade. Sabe, eu quero começar a concluir essa mensagem com você. Será que você não está colocando os seus planos acima dos planos de Deus? Vez ou outra eu tenho visto jovens, pessoas, famílias fazendo os seus planos e deixando de lado a possibilidade de que Deus pode simplesmente mudar absolutamente tudo, porque Ele é Deus. E nós ficamos cantando música aqui de que Ele é o nosso dono, que Ele manda, que Ele é o Senhor, mas a gente está cheio de planos, inclusive para 2025, em que muitas vezes Deus está ficando de lado. Que tal, nessa manhã, você fazer como essa jovem serva diante do Senhor e falar assim: aqui está o servo, aqui está a serva. Senhor, faz em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, e eu vou aceitar os teus planos para a minha história e para a minha vida. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que se você está aqui nessa manhã, você que nos acompanha de casa, e chegou numa fase da sua vida em que talvez seu coração está estremecido, ou que você está muito ensimesmado, hoje, no culto, na palavra de Deus sendo pregada, é um bom dia para você consagrar o seu futuro e dizer: Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, que se cumpra em minha vida conforme a tua palavra. Seja qual for o desafio, talvez você está aqui com um sonho que já foi enterrado. Deus é poderoso para ressuscitar sonhos também e fazer promessas acontecerem em nossas vidas. Porque a maior delas, a volta de Jesus, em breve, se concretizará.
E para você que duvida, talvez haja alguém aqui vacilante. Eu quero terminar essa mensagem com a frase de Gabriel, o anjo. Porque ele diz lá no verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele é poderoso para cumprir as promessas. Eu termino contando uma história do reverendo Ronaldo Lidório, muito rápida, mas que me encanta o coração. Porque diz o reverendo Ronaldo Lidório que certa vez ele foi pregar numa conferência no norte do país, e ele pregava animado, empolgado, e ao final da pregação, uma senhora de 89 anos chega até ele e fala assim: pastor, o senhor convocou aí pessoas para se consagrarem como servos de Deus, e reverendo, sempre desde menino meu sonho era ser missionária, era ser uma serva do Senhor, a vida me envolveu com as suas ondas e tribulações, e eu não consegui, reverendo, mas o senhor pregando aí hoje, o meu coração ardeu, transbordou, aqui está a serva do Senhor, reverendo, será que ainda tem tempo para mim? 89 anos. Reverendo Ronaldo Lidório chama ela de canto, ora com ela e diz assim: para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. Deus está te chamando, irmã? Vai. Ele vai te sustentar. É o que eu posso te dizer. E aquela conversa acabou por ali. O reverendo seguiu sua vida, fez os seus trabalhos, passou um ano. Ele, por essas cristocidências da vida, voltou à mesma igreja. E ele está lá pregando, e como aquele encontro com aquela senhora de 89 anos tinha sido muito forte, ele está pregando e olhando para a igreja. Olhando para aquela senhorinha, não estava a senhorinha no culto. E ele, como qualquer ser humano pecador, passou pelo coração dele. 89 para 90, ó, Deus já promoveu. Nem levanta muita mão que Deus leva. Ela deve ter sido promovida para a glória. Porque ele olhou, caçou, não estava a senhorinha lá. E aí terminou, pregou. E aí terminou um culto, ele chamou o pastor, falou: pastor, o senhor lembra, ano passado eu estive aqui, final do culto, uma senhora de 89 para 90 anos, animada, chegou em mim, falando das frustrações da vida dela, mas que ela sentia que Deus estava chamando para a missão. A irmã está bem, você sabe notícia, tem como me falar? Já esperando, né? Não, foi para a glória. E ao que o pastor da igreja falou assim: pastor, depois daquele dia, essa irmã se matriculou numa escola missionária. E ela está dedicando a chama da sua vida, a última chama, para que o nome de Jesus seja proclamado. Ela está na missão, reverendo. Está proclamando o evangelho de Cristo a povos que não conhecem o Senhor Jesus. Eis aqui o teu servo, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. Que seja essa a sua oração, em nome de Jesus.